Não sei se vocês já perceberam isso, mas as pessoas estão parando de escrever. Nem hoje em dia escreve mais à mão. É tudo digitando no celular, no computador. Nem computador mais hoje em dia, eu acho, né? Eu acho que quem ainda digita em computador é mais quem trabalha com computador. Mas pessoas, vamos dizer assim, normais, né? Pessoas comuns que não usam, é tudo no celular. Então, as pessoas vão perdendo essa capacidade de escrever à mão, por causa disso. Eu acho que uns 2 anos, não, mais de 2 anos atrás, se eu não me engano foi em 2022 ou 23, alguma coisa assim, eu li um livro que chama O Caminho do Artista. É um livro que fala como você recuperar a sua criatividade, sair do bloqueio criativo. Eu li esse livro numa época que eu estava meio conturbado, vamos dizer assim, né? Artisticamente, psicologicamente. Estava meio desanimado assim com algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida. E nesse livro ele tinha ali umas atividades, né? uns exercícios para a gente poder praticar. E tinha um exercício que chamava Páginas Matinais. Então esse exercício das páginas matinais era você tinha que pegar um caderno e escrever 3 páginas daquele caderno, encher as 3 páginas com tudo que você estava pensando ali, com todos os seus pensamentos. E no livro ele recomendava você fazer isso logo pela manhã, quando você acordasse, e já escrever tudo o que você estava pensando ali. Mesmo que às vezes quando a gente acorda meio desnorteado, né? E quando ele falava pra você escrever tudo que você pensava, era exatamente tudo que você pensasse, qualquer coisa. Não importa se é um pensamento nada a ver, se é um pensamento mais idiota que você tivesse, mas é sem noção. Então tudo que eu pensava ali eu escrevia. Tipo, sei lá, esqueci de trancar a porta quando fui dormir, né? Fui tomar banho ontem à noite e joguei a toalha em cima da cama. Fui fazer o café e esqueci de colocar o açúcar. Bem que hoje em dia eu não tenho mais café com açúcar, né? Mas enfim, eram os pensamentos mais assim, sabe, mais nada a ver. E eu escrevia tudo ali. Fora os pensamentos assim, um pouco mais profundos, vamos dizer assim, né? E era pra fazer isso durante 8 semanas. Então, só que eu acabei fazendo só 4. Eu fiz só metade, não cheguei a fazer isso, o exercício todo. Mas isso me ajudou bastante em muitas coisas assim, né, de botar pra fora o que eu tava pensando. E na escrita também, eu gosto de escrever, então foi uma coisa que eu voltei a fazer, escrever. Enfim, eu acho que escrever é uma coisa boa pra gente, porque a gente desenvolve não só a nossa escrita, mas desenvolve também a forma como a gente fala, a forma como a gente expressa. E o detalhe, a gente não podia ler, a gente não podia pegar depois e ler o que estava escrito, né? A gente só tinha simplesmente escrever e depois ler só quando acabasse as 8 semanas, depois de ter feito as 8 semanas. Aí você podia ler. Esse negócio de gostar de escrever, né? Me veio uma lembrança aqui agora. Eu era criança ainda, eu acho que eu estava na 2ª série, se eu não me engano, né? Tenho uma lembrança assim bem vaga assim sobre isso. Eu lembro que eu estava na escola, na sala de aula, e eu peguei umas folhas de sulfite e fiz uma historinha, né? Eu gostava de escrever, de fazer historinha. Aí eu mesmo inventei uma história da minha cabeça, que era um castelo, que tinha uma princesa, e tinha um mágico lá, tipo o Merlin, né? O mago Merlin lá. Então eu gostava de fazer essas historinhas. Aí eu desenhava, eu fazia o desenho e escrevia a história, né? Escrevia o texto. Eu lembro que eu estava na sala de aula e não era nem aula de nada sobre isso, né? Era aula de outra coisa. Eu estava fazendo isso daí, estava desenhando e escrevendo a história. Aí eu lembro que a professora, depois que minha mãe foi me buscar na escola, a professora chamou a minha mãe lá e tal, e foi falar com a minha mãe não pra me dar bronca assim, alguma coisa. Mas ela foi falar mais pra incentivar, né? Pra incentivar, porque eu tinha, vamos dizer assim, dom pra isso, essas coisas. Eu lembro, eu ainda tenho essa lembrança aí, mas faz muito tempo, né? Eu era criança ainda, sei lá quantos anos que eu tinha, sei lá, 8 anos, 7 anos, não sei. Eu acho que hoje em dia falta muito isso, né, para as crianças. Hoje em dia as pessoas querem criar
criar crianças com celular, com tela, com um monte de coisa, e não estimula a criança a ler, a desenhar, a pintar, essas coisas, né? São coisas que desenvolvem a criatividade, desenvolve a coordenação motora das crianças. Não estou querendo dizer que a gente tem que abolir, né, a tecnologia das crianças, tirar a tecnologia das crianças, tirar celular, tirar tudo. Essas coisas também ajudam, mas eu quero dizer que elas não tem que ficar com isso o tempo todo. Né? Não tem que ficar viciadas em tela, viciadas em estímulo visual digital. Acho que quanto mais a gente estimula as crianças a usarem as mãos, né, desenhar, pintar, estimular as crianças a lerem, vão criar adultos melhores, né? Adultos mais inteligentes, mais criativos, adultos que pensam, né? Hoje em dia a gente está com falta de pessoas que pensam. Inclusive no livro Roube como um Artista, lá o autor, né, o Austin Kleon, ele fala que ele trabalhava com 2 mesas. Uma mesa digital, né, que era o computador, essas coisas, celular, e a mesa analógica, que era onde ele fazia coisas manuais. Então era escrever, desenhar, tinha tesoura, cola, essas coisas, para estimular o uso dessa parte, né, da parte, vamos dizer assim, a parte analógica da coisa, você fazer com as próprias mãos, não ficar apenas usando tela de celular, de computador. Esse foi mais um Papo de Maluco. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, deixa aí a sua opinião e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!